Olá, tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe poderosamente e estamos aí para mais um momento de reflexão, trazendo aí mais um tema dentro da palavra de Deus. Quero já pedir a Deus que Deus abençoe seu coração, sua mente, seus projetos, seus desejos, que todos aqueles os quais nasceram antes no coração de Deus venham ser transplantados para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero já convidar você também a estar aí seguindo o nosso canal. Você que gostou, dá uma curtida aí, compartilha, seja um canal de bênção para levar a mensagem, esse momento de reflexão, que não é meu, mas é sim dentro da palavra de Deus. A gente só coloca os temas para que a gente venha aprender juntos aí nesse momento de reflexão. Hoje nós trazemos mais um tema. O tema que nós trazemos hoje é esse: a família, o primeiro ministério confiado por Deus, ali de texto base, ali 1 Timóteo 3, 4 e 5. A família, primeiro ministério confiado por Deus. Então vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus quer falar conosco? 1 Timóteo capítulo 3, do 4 ao 5. 1 Timóteo capítulo 3, do 4 ao 5, que diz assim, ó. Vamos voltar um pouquinho? Tá. Vamos lá. Que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, ou daquilo que é de Deus, ou das pessoas em si reunidas como igreja de Deus? Ou seja, se você não consegue cuidar da sua própria casa, você vai cuidar do quê? Principalmente das coisas de Deus, que nós temos que ter um zelo grande. Então já começa assim a palavra. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, ou das coisas de Deus, ou daquilo que Deus confiar na sua mão? Então vamos lá. Nós começamos então essa parte introdutória. Podemos começar. Muitos desejam servir a Deus em grandes ministérios, serem usados em pregações, missões, louvor, liderança. Mas a palavra nos mostra que o primeiro ministério dado por Deus ao homem é a sua própria família. Então, antes de pastorear a igreja, antes de ensinar multidões, o chamado inicial é cuidar do lar. Negligenciar isso é comprometer a base de toda obra. E aí aqui nós vemos aqui, é bem interessante, por quê? Porque é algo qual o Senhor está nos ensinando. E Ele nos ensinando através disso, está deixando bem claro que de nada adianta eu cuidar, seja do que for, se eu estou negligenciando a minha família. E tem pessoas, eu vou tentar ser bem cauteloso com as palavras aqui, que elas têm tarefas em suas mãos. Eu vou colocar no ambiente da igreja, instituição dentro do templo, que foi dada uma responsabilidade para ela. E ela é mais zelosa e cuidadosa com essa responsabilidade do que com essa.
do que com a primeira, que foi dado e confiado por Deus a ela. Ou seja, não conversa com os filhos, não tem um diálogo com os filhos, não repreende os seus filhos quando eles estão errados, não ensina a eles, não conversa, não tem diálogo. Ou seja, muitas das vezes dentro de casa é como se fosse pessoas desconhecidas, um em cada canto. E aí isso aí é complicado, porque daí como que eu vou levar uma palavra daquilo que eu não faço dentro do primeiro ministério que Deus me confiou? Como é que eu vou, quer dizer assim, eu vou orientar um jovem, mas eu não falo com meu filho. Vou dar um aconselhamento de liderança, mas eu não falo com a minha filha. Ou seja, você quer prestar um serviço, mas está faltando com o principal, que é dentro da sua casa. E tem muito isso. Tem muito. Eu estou falando de uma forma global, geral. Tem. Independente da dominação. Tem. Você olha, as pessoas que não conhecem a vida dela, fala: nossa, se ele está trazendo essa palavra, imagina no lar o que ele faz. E no fim das contas ele nem fala com o seu filho ou com a sua filha. Nem sabe a série que ela estuda, nem qual é as pessoas que ela conversa, não sabe. Não sabe o que ela faz, não sabe o que ela vê no celular. Porque para ela tá confortável, tá cômodo ela chegar em casa e tá ali no cantinho, tá quietinho. Né? Então essa palavra vai falar muito sobre isso. Doa a quem doer. Então, como foi dito, antes de pastorear, liderar, seja o que for, ensinar multidões, o chamado inicial é cuidar do seu lar. Negligenciar e comprometer a base da toda obra, que é a família. Vamos lá, vamos fazer uma análise e com alguns fundamentos bíblicos, uma exegese. Vamos ver o que o texto, extrair do texto, o que o texto quer falar com a gente. Vamos ali no livro de Gênesis, capítulo 2, do 18 ao 24. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. Que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então ali, a palavra está trazendo ali o primeiro ministério dado ao homem, não foi um púlpito, mas a esposa e a família. Então o primeiro ministério dado ao homem por Deus não foi um púlpito, não foi uma tribuna, não foi um palanque, mas sim uma esposa e a família. E ali o termo apegar-se significa união
firme, compromisso profundo. Deus estabeleceu o lar como lugar de comunhão, cuidado e responsabilidade. Lugar de comunhão, não é lugar de guerra, não é lugar de confronto. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, e se não ficarmos atentos nisso, a gente acaba realmente fazendo aquilo realmente que não é aceitável aos olhos de Deus. Então Deus estabeleceu o lar como lugar de comunhão, cuidado e responsabilidade. É fácil? Não, mas não é difícil se nós deixarmos Deus tratar e sermos resilientes no dia a dia. Vamos ali dar uma olhada ali em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Vamos agora dar uma frisada sobre a ordem para ensinar os filhos. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ensinarás a teus filhos. Ali no versículo 7, o verbo inculcaras, quer dizer, significa gravar profundamente, como quem marca na pedra. É algo que tem que ficar firmado. É algo que tem que ficar ali cravado. Então significa gravar profundamente, como quem marca na pedra. Ali o verbo inculcaras, shanan em hebraico, significa gravar profundamente, como quem marca na pedra. O ministério dos pais é formar discípulos dentro de casa, ensinando os filhos a temer a Deus diariamente. Diariamente. Não é só um momento. É passar para os filhos o temor a Deus. É passar para os filhos a grandiosidade de Deus. É passar para os filhos que Deus é Pai. É passar para os filhos que nada podemos sem Deus. É isso que está falando aqui. Então o ministério dos pais é formar discípulos dentro da sua casa. Não adianta você querer formar discípulo em qualquer outro local e você está deixando seus filhos de lá. Isso para mim é uma atitude até hipócrita, vamos colocar assim, né? E nós não podemos ter essa hipocrisia envolvente na nossa vida para aqueles que é de fora, e os de dentro a gente deixa no esquecimento. Antes de evangelizar o mundo, o chamado é evangelizar o lar. Evangelizar o lar. Vamos dar uma olhada ali no livro de 1 Timóteo 5, 8. Essa palavra é para mim, é para você, para que a gente venha ser pessoas melhores. Para que venhamos cumprir com a primeira responsabilidade que Deus colocou na nossa vida. Livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.
Primeiramente os seus, primeiramente a sua casa, primeiramente a sua família, primeiramente a sua esposa, primeiramente o seu esposo, primeiramente aqueles que constituem o seu lar, aqueles que estão ali debaixo do mesmo teto, aqueles ali que em junção com a sua vida, constituem uma família. Primeiro lugar, eles. Tem gente que vive dentro da igreja, eu vou falar isso, porque eu tive essa experiência. Vive dentro da igreja. Segunda na igreja. Terça na igreja. Quarta na igreja. Eu estou falando de igreja e instituição. Sexta na igreja. Sábado na igreja. Domingo na igreja. E não tem um tempo com os filhos. Não tem um tempo com os filhos. Está mais fixado em fazer a obra, muitas das vezes, para o homem, achando que está fazendo para Deus, e ainda para complicar a situação, está deixando os seus de lado, que é a primeira obrigação e ordenança de Deus. Eu digo isso porque eu era assim, no começo da minha fé, todo dia na igreja, não tinha tempo para nada. E você vai se automatizando, você vai ficando uma coisa robótica, e você vai se acostumando com aquilo, até chegar um ponto que você se esperta e fala, puxa, mas espera aí, cadê o ponto para eu bater? Cadê o propósito? Os meus estão ficando de lado. Vidas estão ficando de lado, para quê? Para que eu ficar fixado sobre aquilo que foi colocado na minha mão? E ai de mim se eu faltar. Tá errado. Tá errado. Eu digo que eu errei muito nisso no começo da minha fé. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Vai entender que nós precisamos ter um tempo de qualidade com a nossa família. Um tempo de qualidade, um tempo... Eu não estou dizendo, não é sair, mas um tempo de qualidade que você pode ter dentro do teu lar. O que é difícil hoje. Porque hoje em dia, qual é o cenário da família? Na maior porcentagem. Cada um no seu canto fazendo alguma coisa. Um de lado, outro de lado. Filhos trancados dentro dos quartos, enfiados no celular, na comodidade do pai e da mãe, que tá ali, tá quietinho, mas nem sabe o que está acontecendo ali. Por quê? Não tem conversa. Não tem observação. O que tá... Não está tendo discernimento, entendimento da situação, tá indo ali. E tá, todo dia na igreja. Todo dia na igreja. Aí acontece uma situação por negligência, e ainda chega para Deus e pergunta assim, Deus, o que eu fiz errado? Negligência. É claro que tem casos que os pais estão ali e tal, e aí tem a situação dos filhos terem na escola, que hoje, infelizmente, tem bastante má influência ali, e o pai batalhando, tem pai que batalha, mãe que batalha, que está sempre ali, e mesmo assim ainda corre o risco. Imagine se você negligenciar, fingir que nada está acontecendo. Vai achando que é bobeira, as ações do seu filho, não, engraçadinho, engraçadinho. Vai ficar bem engraçado lá na frente, quando você se arrepender daquilo que você não fez. É isso que nós temos que tomar cuidado. Vamos lá, até me perdi aqui. Tá. Então, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Eita. Pois é. E é interessante porque nessa passagem o apóstolo Paulo é direto. E está dizendo ali, cuidar da família é uma expressão da fé cristã. Eu cuidar da minha família, eu estou expressando minhas ações como cristão, da minha fé.
O termo negar a fé mostra que, se alguém negligencia os seus, mesmo falando de Cristo, a sua vida contradiz o Evangelho. É isso que eu falei. Hipocrisia. Hipocrisia. Se eu estou negligenciando os meus, vamos lá, eu vou usar um termo bem chulo. Se eu sou um pai banana e de repente vou levar uma palavra que fala sobre paternidade, eu estou negligenciando os meus filhos, eu estou sendo hipócrita. Porque eu começo com os meus. Eu tenho que começar com os meus. Eu tenho que começar no meu lar. O início se começa ali. Então, o termo negar a fé mostra que, se alguém negligencia os seus, mesmo falando de Cristo, sua vida contradiz o Evangelho. Acabou. Não tem conversinha. A igreja começa dentro de casa. Se não há testemunho no lar, o ministério fora perde credibilidade. É testemunha aqui, né? Então, onde estiver uma reunião de pessoas, eu falei esses dias em um momento de reflexão, tiver pessoas com o mesmo objetivo de adorar a Deus, aquelas pessoas, mesmo que sejam poucas pessoas, ali é uma igreja. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus não habita em templos feitos de pedra, ou seja, Ele habita dentro de nós, e nós reunidos em objetivo a Deus, nós estamos ali como igreja. Se reúna com a sua esposa, com seus filhos em casa, falem de Deus, ali vocês vão estar como igreja. Falem de Deus, conversem, estudem, coloque os pontos na mesa. É assim que começa. Vamos dar uma olhada ali no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. É uma palavra que fala com todos nós. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo bem conhecido, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué compreendeu através da sua liderança e não se limitava a Israel, mas começava em sua casa. Então ele compreendeu que a sua liderança não se limitava a Israel, mas começava em sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa de casa. Ou seja, o ministério eficaz começa como exemplo pessoal. O líder espiritual é primeiro sacerdote do lar. E aí vem uma responsabilidade sobre o sacerdote do lar, o líder da casa. Porque não é fácil. E negligenciar se torna mais difícil ainda. Porque vai se tornar algo pior a longo prazo. Então não dá para tampar os olhos, não dá para tampar o sol com a peneira. Você tem que começar de casa. E através disso nós podemos fazer agora uma aplicação teológica em cima desse tema. E podemos aí colocar ele em alguns tópicos. Vamos, de repente, colocar um primeiro tópico aí. O lar. Então vamos lá. O lar é o primeiro altar. O culto verdadeiro nasce no lar. Um ministério que não floresce dentro de casa dificilmente terá frutos
fora. Essa é uma aplicação teológica sobre o lar, que é o primeiro altar. O culto verdadeiro nasce no lar. Um ministério que não floresce dentro de casa dificilmente terá frutos fora. Vou colocar como segundo ponto. A família como reflexo da igreja. O apóstolo Paulo compara a liderança da casa com a liderança da igreja. A forma como alguém trata a sua família revela como cuidará de um rebanho de Deus, ou de pessoas que vai ser confiadas a ela para ela liderar, direcionar. Aí a pessoa é fera, ela é boa para direcionar os de fora, enquanto os que estão dentro estão perdidos, desorientados. Um terceiro ponto. A negligência no lar é falha no ministério. Muitos querem salvar multidões, mas não têm nem tempo para ouvir seus filhos ou honrar o seu cônjuge. Muitos querem salvar multidões, mas não têm tempo para ouvir os seus filhos ou honrar o cônjuge. Vive dentro da igreja, não sai de dentro da igreja e nem sabe como que está a vida do filho, nem sabe como que está a vida da filha, nem sabe o que a esposa quer, precisa ou necessita, ou o que o esposo está passando. Vive dentro da igreja, porque foi colocado para ela assim, não, você tem que vir, venha buscar por ele, ele não pode, não, venha buscar por ele. O templo não é lugar para você ir buscar, é para você ir oferecer. Oferecer o quê? Sua gratidão a Deus. E entendemos que também não podemos nos prender no templo. Aí eu quero fazer um grande parênteses aqui. Culto é você oferecer. Então, ao invés de você ficar a semana inteira na igreja, dentro da igreja, faça um culto na sua casa, você e sua família. Você, seus filhos e a sua esposa. Faça vocês. No começo você pode estranhar, porque não tem toda aquela liturgia. Você vai ter que modificar. Vai ter que sair fora do padrão que você é acostumado. Mas faça um culto na sua casa. Faça um culto com a sua família. Só você e sua família. É isso que Deus quer, que comece de dentro para fora. O maior campo missionário começa na sala de casa, na mesa do jantar, no quarto de oração com a família. E aí que nós podemos colocar e essa palavra ela é muito mais exortativa e também ensina e reflexiva também, mas colocar aqui uma exortação prática dentro do que nós estamos vendo. Para nós pais, para que a gente venha ensinar os nossos filhos a falar com Deus, ensinar os nossos filhos a orar, direcionar. Para os maridos, ame suas esposas como Cristo amou a igreja, que está lá em Efésios 5:25. Esposas, honre seus maridos no temor do Senhor. Efésios 5:22. Filhos, obedeçam e honre seus pais, que está em Efésios 6, do 1 ao 3. E agora, famílias, construam junto um altar de oração e adoração em casa. Olha aí, ó. Eu não sou contra o culto doméstico. Não sou. Porque a própria palavra... Tem pessoas que são contra o culto doméstico.
acha que servir a Deus é só servir dentro do templo e esquecem que podem ser templo fora do templo. E ali faz um culto doméstico, você e sua família. Chama o vizinho, chama a vizinha, chama um parente. Falem de Deus. Fale de Deus. Do lar para fora, não é o oposto. E aí, que conclusão nós podemos tirar de tudo isso? É uma palavra exortativa, está nos exortando, nos repreendendo e orientando. A primeira é a família, é o primeiro ministério confiado por Deus. Ponto. Quem é fiel no lar está apto para ser fiel em qualquer outro chamado. Qualquer outro. O ministério começa não quando alguém pega o microfone, mas quando um pai dobra os joelhos pela sua casa, quando uma mãe intercede pelos seus filhos e quando a família junta-se para servir ao Senhor. E se for colocar, para finalizar hoje, podemos ali colocar o texto ali que estava em Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Você e sua casa. Então assim, pessoal, essa é a palavra que Deus nos trouxe, a palavra exortativa, gostando ou não, é a palavra dele, é o objetivo, é o que nós devemos fazer, né? Ter um tempo de qualidade com a nossa família, não deixar nossa família perecer, não deixar os nossos filhos a Deus dará, não deixar o nosso cônjuge a Deus dará, não. Eu digo isso porque eu tive a experiência prática disso. Tive. De muitas das vezes disserem assim: irmão, vem você buscar a bênção. Buscar. E deixa os meus de lado. Estão te orientando? Eu quero fazer uma pergunta para você. A orientação que já deram ou estão te dando é de você deixar indiretamente os seus e ir buscar? Cuidado. Cuidado, nós devemos tomar cuidado porque muitas das vezes o nosso valor ele é medido baseado naquilo que a gente pode oferecer. Pode dar. E a partir de que você não dê alguma coisa, você já perdeu o valor. Então peça entendimento para Deus, peça discernimento, sabedoria para lidar com isso. Porque quando você se prontifica a cuidar de alguma coisa instruída por pessoas, pode ser que se torne tarde demais quando você notar que deixou os seus para trás. E tem que começar da sua casa. E tem que começar da sua família. E tem que começar dentro do seu lar. É de dentro para fora. De dentro para fora. Tome cuidado. Tem pessoas que aprendem isso na teoria, tem pessoas que aprendem isso na prática. Eu digo por experiência que eu aprendi das duas formas, na prática. E aí quando você não pode oferecer mais algo, quando você não tem, aí você é deixado de lado. Isso estou falando pelos homens. Não estou falando por Deus, porque Deus não abandona os seus.
A esposa ficou mal em casa, problema de saúde, está lá. Não, vem buscar por ela. Com base em quê? Com base em quê? Qual a palavra? Qual o texto bíblico que diz? Deixai os seus para trás e vim buscar por eles e levais a bênção para eles quando você chegar na sua casa. Aonde que está escrito isso? Se nós lemos aqui, primeiramente, para a gente cuidar dos nossos. E pessoas ensinando o contrário. Que você tem que buscar. Nós podemos buscar onde nós estivermos. E não podemos negligenciar a nossa família. Se tem alguém na sua casa que não está passando bem, e há uma exigência, uma cobrança excessiva na sua mente, na sua vida, e está lá, não, vem. Eu digo para você, isso pode ser por aquilo que você pode oferecer, pelo teu trabalho. Deixe de fazer uma vez, fala assim, não, eu vou cuidar dos meus. Você perde o seu valor. Isso estou falando sobre a ótica humana. Você fica de lado, te jogam de lado, porque você preferiu cuidar dos seus. Você preferiu cuidar da sua família, você preferiu cuidar dos seus filhos. Primeiramente, você entendeu o que é cuidar e aquilo que Deus colocou na sua mão, que é o teu primeiro ministério. Eu não posso deixar meus filhos de lado, não saber o que está acontecendo com eles e cuidar de um grupo de jovens. Eu não posso ir liderar algo de casais se eu nem sei como é que a minha esposa está e muitas das vezes eu vou em tal lugar e deixo ela de lado, sendo que ela está incapacitada de ir. Está errado. Essa palavra nos instrui e nos desperta para isso. Nos desperta. Eu trouxe esses dias uma palavra sobre a diferença de rito e evangelho. Não entre num rito criado por pessoas, o qual vai fazer você se tornar uma pessoa negligente com a sua família. Não deixe a sua família para trás. E é algo que você está fazendo a curto, a longo prazo, vai ter o peso dessa decisão sua. Não viva dentro da igreja, fica lá e nem sabe o que os teus filhos estão passando na escola. Amém? Então é isso, pessoal. É uma palavra que eu espero muito que essa palavra venha alcançar muitas pessoas. Porque não é minha. É aquilo que está embasado dentro dos textos. Não fique dentro de um lugar por causa de cargo. Primeiro que cargo não vai te salvar. Segundo que não importa se você é diácono, presbítero, pastor, se você é evangelista, se você é missionário e você não começa a obra dentro da sua casa. De nada adianta isso. Comece dentro da sua casa e você vai ver realmente as coisas de uma outra forma. Pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, que essa palavra venha falar no seu coração assim como fala e grita dentro do meu. E se essa palavra falou com você, que você venha de repente compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, alguém que está de repente fazendo algumas escolhas erradas, está priorizando umas coisas, deixando o primordial para trás. Compartilhe, seja um canal de bênção. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que, se assim for da vontade de Deus, estarmos aí num próximo momento de reflexão com um tema que venha falar com as nossas vidas. E que Deus abençoe você poderosamente em nome do Senhor Jesus.